Olá, irmãos, no De Casa em Casa, essa semana vamos estar meditando sobre Mateus capítulo 7, versículo 6, que fala para não darmos as coisas santas aos cães e nem lançarmos ante os porcos as nossas pérolas. O Senhor fala no capítulo 7, versículo 6 de Mateus: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se nos dilacerem. Interessante que esse texto está dentro de um contexto que o Senhor está falando sobre julgamento. E nos 5 versículos anteriores que vimos na semana passada, se olharmos de maneira isolada, podemos interpretar de maneira errônea que não devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Interessante que esse versículo, em primeiro momento, parece estar pegando uma via de contramão que está sendo dito. No entanto, ele harmoniza de maneira perfeita a relação de que temos que ter, sim, critérios, julgamento e discernimento. No livro O Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones, ele discorre com a pérola sendo o próprio ensino do Senhor. Interessante que essa pérola, essa palavra usada no original, essa palavra usada, ela é a mesma em Mateus 13, na parábola da pérola de grande valor, que eu creio se referia ao próprio Senhor. E a figura do cão e do porco, na mentalidade do judeu daquela época, o cão não era o pet domesticado dos nossos dias, ele era um carniceiro, ele era um cão perigoso, o próprio opróbio, e o porco se referia ao que havia de mais imundo do qual deveria se manter distância. E nós podemos também ver nessa figura o devastador efeito do pecado sobre o homem, feito imagem e semelhança de Deus, chegando a tamanha perdição. Mas certamente esse não é o quadro que o Senhor quer traçar aqui, porque ele também falou para pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ordenou, que é a pérola de grande valor. Mas essas são duas verdades, dois lados de uma mesma moeda e da mesma verdade. E podemos ver e meditar algumas características no exemplo do próprio Senhor e dos apóstolos. Como, por exemplo, algo interessante é que o Senhor não falava de maneira mecânica a mesma coisa para as pessoas. De um jeito ele falou para Nicodemos, de outro para a mulher samaritana. Para Pilatos ele deu respostas, para Herodes ele deu o silêncio, ficou em silêncio. Então, isso nos ensina também que nós não devemos pregar o Evangelho de maneira mecânica. Posto que as traves foram tiradas dos nossos olhos, nós devemos pregar a verdade em amor. Tomando o próprio exemplo de Paulo, que se fazia judeu para os judeus, gentil para os gentios, ele diz que se fazia de tudo para com todos, para por todos os meios poder salvar alguns, poder salvar o maior número possível. Nós devemos ter esse amor ardente no nosso coração ao lançar essas pérolas. Não com despreparo, e com certeza, diante disso, veremos pessoas que vão reagir como porcos e cães espirituais. Porém, que jamais o escândalo seja por uma maneira inadequada de apresentar a verdade. Porque, de um lado, o que eu posso dizer para uma pessoa, para outra pode ser um escândalo, pode ser uma ofensa, e nós temos que estar elucidados e guiados pelo Espírito Santo em todas essas coisas. Interessante que no jovem rico, o Senhor vai falar dos mandamentos, e não falou do principal quando ele pede para que o Senhor fale com relação ao que ele deve fazer para ter a vida eterna. Depois vemos num outro texto em Lucas que tem um outro intérprete da lei, que ele também quer ser salvo, e o Senhor fala sobre o amor ao próximo e fala da parábola do bom samaritano. E o Senhor fala coisas diferentes, mas que vão de encontro à necessidade do coração daquelas pessoas. E se porventura elas reagirem blasfemando, pisando como porcos ou cães, nós podemos, como Paulo disse, ter a atitude de vosso sangue sobre as vossas cabeças, eu deles estou limpo. E aí Paulo vai para os gentios e se tornou um grande apóstolo dos gentios. Isso lá em Atos 18, vemos a atitude que ele teve diante de pessoas que fizeram exatamente isso, pisaram nessas pérolas. E com essas pessoas, penso que nós não devemos insistir, elas vão aparecer. Mas nós devemos olhar e discernir. O Senhor, inclusive, fala num determinado texto para sacudir, quando ele havia enviado os discípulos a pregar, se rejeitassem a palavra, sacudir o pó da roupa em testemunho contra ela. Então, nós devemos ter discernimento e por isso podemos
juntos, de casa em casa, meditar, testemunhar e animarmos uns aos outros sobre como devemos utilizar essas pérolas que o Senhor nos confiou de grande valor e multiplicar esses talentos, essas pérolas, lançar, mas com todo discernimento, julgamento direcionado pelo Senhor. Deus abençoe.